gracious Heavenly Father, to Thee we give praise for all Thy goodness and mercy. Misericordioso Pai Celestial, a Ti damos louvor por toda a Tua bondade e misericórdia. And now quieten us down, Lord, that we might study the Word of the living God. E agora aquieta-nos, Senhor, para que estudemos a palavra do Deus vivo, As it comes to us through vision and is confirmed by the Holy Spirit, backed up by the Bible. conforme ela nos vem através de visão e é confirmada pelo Espírito Santo, apoiada pela Bíblia. So we pray that You'll give us understanding that we might know what to do in these last days as we see the evil powers settling around us now. Por isso rogamos que Tu nos dê entendimento, que saibamos o que fazer nestes últimos dias, ao vermos os poderes malignos pondo-se em torno de nós agora. The battle, the final battle, is just about to be fought. A batalha final está a ponto de ser pelejada. Help us, Lord, Ajuda-nos, Senhor. as real warriors, strong. Let us keep the shield of faith up with the Word of God, the sword, and move forward. In Jesus' name, amen. Como verdadeiros guerreiros, fortes, deixa-nos manter o escudo da fé levantado com a palavra de Deus, a espada e avançar em nome de Jesus. Amém. Now, thinking of moving forward, a battle, like a battle set in array, ready to go into action. Agora, pensando em avançar uma batalha como uma batalha de tropas em ordem, prontas para entrar em ação, A real battle to fight the fight of faith. uma verdadeira batalha para pelejar a peleja da fé. Sister Shepherd here and Brother Shepherd, who are very gracious friends of ours and who come to this tabernacle. E a irmã Schiferd aqui e o irmão Schiferd, que são amigos nossos muito bondosos e que vêm a este tabernáculo And they are precious children of God. e são preciosos filhos de Deus. And this Sister Shepherd, when I was picking up my mail, the kind that Billy can answer, E esta irmã Schiferd, quando eu estava pegando minha correspondência, do tipo que Billy pode responder, just somebody say, send me so many prayer calls, and I pray over them. He just answers them back. alguém só diz, envie-me tantos paninhos de oração e oro sobre eles. Ele simplesmente lhes responde. But when it's an individual letter, I have to answer it myself, you see. Mas quando é uma carta individual, eu mesmo tenho que responder. De você? So I picked up my individual mail, Então peguei minha correspondência individual. and so I was taking it home, and I was reading in there. It said from Sister Shepherd, E assim eu a estava levando para casa e estava lendo aí. Dizia, da irmã Schiferd. and it was a dream that she had had some months ago, E era sonho que ela tinha tido faz alguns meses. and she never could get it just right until 2 or 3 Sundays ago when I taught on this 7 church ages. E ela não conseguiu entendê-lo direitinho até 2 ou 3 domingos atrás, quando ensinei sobre estas 7 eras da igreja. And the 7 fruits, 2 Peter, how it takes the 2 Peter 1 to add to our faith. E os 7 frutos, 2 Pedro, como isto requer, 2 Pedro, primeiro, para acrescentar a nossa fé. See? Está vendo? Uma boa noite no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que continue nos abençoando. Nós vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus e Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade
de estarmos reunidos em Tua casa para Te adorar, ó Deus. Que o Senhor possa ser com cada um de nós nessa noite. Que nós possamos crescer mais no Teu Espírito, nos Teus ensinamentos. Que o Senhor possa receber a nossa adoração a Ti, ó Pai. É o mínimo que possamos fazer. Nós não damos conta, ó Deus, de ser o que deveríamos ser, mas estamos lutando, ó Pai. Nós entregamos essa reunião em Tuas mãos. Que Seu Santo Espírito possa conduzi-la, ó Pai. Que tudo que possa ser falado possa ser de bom proveito para nossas almas, ó Deus, para nos preparar para aquele dia do arrebatamento. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 42. 42, a porta da salvação. Eu vagava neste mundo, não tinha paz no segundo, nem sabia o que fazer. Então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem branco, com seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor.
repetir o coro, mas quando eu aprendi esse hino, a gente repetiu o coro. Nós vamos cantar o de número 110, também não tem o coro, mas eu acho que fica bom com o coro, né? Segura nas mãos de Deus. Número 110. A altura aqui é Fá. Temos aqui uma peça de roupa. Vamos fazer uma oração. Gostaria de convidar aqui o irmão Adriano. Se tem alguém em nosso meio com um desejo, tem uma necessidade, faça com conhecer ou levantar de sua mão. Nós vamos orar. Antes de orar, eu queria que os irmãos intercedessem por uma criança que sofreu um acidente agora. Eu acho que fraturou o nariz ou cortou, acho que foi grave. Vamos interceder que Deus pode curar. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por ter nos dado esta oportunidade de estar na casa do Senhor, para ouvir mais uma vez a Tua palavra, Senhor.
Sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor está conosco e o Senhor tem estado conosco todo momento da nossa vida, ó Pai. O Senhor tem livrado nós da morte, ó Pai, todo momento, Senhor Jesus. O Senhor, ó Pai Celestial, tem andado conosco todo momento da nossa vida e nos ajudado a chegar até aqui. Se chegamos até aqui, ó Deus, foi porque o Senhor nos ajudou. Pai Celestial, esta criança que sofreu esse acidente, ó Pai. O Senhor é Deus, ó Pai, o Senhor é curador. O Senhor pode, ó Pai Celestial, intervir em todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude, ó Pai. Dê força, dê saúde, ó Pai Celestial, para aquela família, para que eles voltem também, ó Deus, para a casa do Senhor, para servir ao Senhor, ó Pai. Que isso possa ser uma lição, ó Deus, para que eles possam vir, ó Deus, e servir ao Senhor, porque o Senhor traz, ó Pai. Quando é filho, o Senhor traz, ó Pai Celestial, para a tua casa. E nós cremos assim, ó Deus. Nós entregamos nas mãos do Senhor, ó Pai. Tome conta, meu Deus. O pregador que vai pregar, ó Deus. O Senhor também pode usar, ó Deus, para falar conosco, porque o Senhor conhece o nosso coração e a nossa necessidade, ó Pai. Fala conosco, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas nesse instante. Cabana à beira de um rio, a nova se ouviu, uma criança nascia. De um casal tão humilde e pobrezinho, e por certo o filhinho lhes trouxe tanta alegria. Mas a surpresa foi que uma luz tão bela penetrou pela janela e o menino clareou. Se admiraram, porém não compreendiam que aquilo que eles viam era a glória do Senhor. Passou o tempo e o menino foi crescendo. Com apenas 7 anos, o Senhor lhe apareceu, dizendo a ele: nunca fumes e nem bebas, e nem manches o teu corpo, pois serás um servo meu. Desde então essa luz lhe acompanhava, e Deus sempre lhe falava, confirmando seu chamado. Sendo já homem, se entregou inteiramente nas mãos do Onipotente para cumprir o seu mandado. Em sua carreira foi fiel e verdadeiro, rejeitou fama e dinheiro e outras coisas mais. Ele cumpriu o ministério de Elias, convertendo os corações de todos os filhos aos pais. Esta mensagem ainda hoje está ecoando, e os eleitos preparando para as bodas do Cordeiro. Por isso eu amo a mensagem de Ilhambrana, o menino da cabana que abalou o mundo inteiro. Por isso eu amo a mensagem de Ilhambrana, o menino da cabana.
Amém. Glória a Deus. Temos uma audiência aqui que está notificando. A irmã Laiane, no Recanto dos Pássaros, município de Silvânia. E Rodrigo Cardoso, Bonfinópolis. Tem mais 5 que não identificaram. Que Deus possa abençoar cada um. Que nós possamos receber as mesmas bênçãos que nós vamos receber aqui. E sobre o som do hino, somente crer, nós vamos receber o irmão Adair Henrique, que irá trazer a mensagem nessa noite. Somente crer. Amém. Uma boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, é um prazer estarmos aqui na presença dos santos, na presença dos eleitos. É a melhor qualidade de pessoas que há nesta cidade. E, claro, na presença do nosso Deus, que é o doador de toda boa dádiva. Tudo que é bom vem dele. Eu gostaria de anunciar aqui a Escritura, eu não sei se foi mostrado para os irmãos, está em São João, capítulo 1. São João, capítulo 1, nos versículos 29 ao 34. São João 1, 29 ao 34. Nosso tema nesta noite será Voltando a ser Cordeiro. Voltando a ser Cordeiro. Essa é uma meditação que está baseada na mensagem do irmão Brana, pregada em 1950, cujo título é A Igreja e Sua Condição. O profeta pregou essa mensagem neste ano, de 1950, e ele não estava falando sobre a condição da Igreja Católica, ele não estava falando da condição da igreja pentecostal, ele estava falando da condição do tabernáculo Branham. Então, nós devemos observar isso. É uma mensagem em forma de parábola, então, extremamente simples, até o ponto que o mais simples poderia entender. Mas é algo que pode nos levar a um arrependimento, a uma aproximação de Deus nesta noite. Vamos nos colocar de pé, então, e vamos ler. Está me acompanhando mais uma vez a minha esposa, né? São João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele e repousar, esse o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Oremos. Nosso amado Pai Celestial, graças te damos por mais esta porção da Tua Palavra e te pedimos, ó Deus, te rogamos que o Senhor venha
a vivificá-la nos nossos corações nesta noite. O Senhor conhece, através do discernimento, a necessidade de cada um dos teus filhos aqui presentes. Se tem alguma alma aflita, o Senhor sabe. Se tem alguma pessoa enferma, o Senhor sabe. E compete ao Senhor resolver os problemas, porque nada é impossível para o Senhor. E o Senhor também nos disse que pedíssemos e pedíssemos em abundância. E aqui estamos nós pedindo as ricas bênçãos do Senhor sobre nós nesta noite. Dirija, Senhor, esta simples meditação, mas que o Senhor venha abençoá-la de modo que possa preencher, ó Deus, saciar a fome das nossas almas, pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis assentar. Essa porção que nós lemos retrata o acontecimento em que João Batista batizou Jesus Cristo no Rio Jordão. João Batista recebeu de Deus a missão de ser o precursor da vinda de Cristo. Lá estava ele batizando. E ele havia recebido anteriormente um mandamento de Deus dizendo: aquele sobre o qual você vê o Espírito descendo em forma de uma pomba, este é aquele que batizará com o Espírito Santo. João batizava com água, mas ele estava ciente de que ele veria aquele que batizaria com o Espírito Santo. E no dia em que Jesus foi, então, batizado por João nas águas, João viu, ele foi o único que viu, através da visão espiritual, o Espírito Santo pousando sobre Jesus em forma de uma pomba. E nessa história nós temos dois personagens, quais sejam Jesus, representando o Cordeiro, e o Espírito Santo, representado pela pomba. Esses são os dois personagens. E lembrando que o nosso tema é voltando a ser Cordeiro. Nós vamos falar aqui primeiramente sobre essas naturezas. Qual é a natureza do Cordeiro? Qual é a natureza da pomba? Vou citar primeiramente o parágrafo 23 da mensagem, A Igreja e Sua Condição. Parágrafo 23, o irmão Brana disse: eu tenho frequentemente me perguntado por que Deus simboliza a Cristo como um animal? Por que Deus simboliza a Cristo como um animal, um cordeiro? Porém, nós encontramos que o cordeiro é o mais manso e o mais dócil de todas as criaturas que está sobre a terra. Não há mais nada que seja mais manso e dócil do que um pequeno cordeirinho, tão inocente. Não se sustenta a si próprio. Ele não é arrogante, é uma meiga e dócil criaturinha. E quando Deus foi representar a Cristo para o mundo, ele o representou como um cordeiro. Então, Cristo é representado na Bíblia como cordeiro. Agora, aqueles que acompanharam o estudo dos 7 selos vão se recordar que Cristo não será o cordeiro eternamente. Chegará o dia em que Cristo sairá do trono de intercessão e deixará de ser o cordeiro sacrificial. Quando ele sair do trono de intercessão e deixar de ser advogado do mundo, ele vai para o trono de julgamento e será então o juiz do mundo. Quando ele trocar de trono, ele deixa de ser o cordeiro e passa a ser então o leão. Leão da tribo de Judá, que ele foi também representado pelo leão. Neste momento, Cristo ainda é o cordeiro, porque ele está ali, no trono do sacrifício, no trono de intercessão, velando pelos meus pecados e os seus. Mas chegará o dia em que, depois que esta noiva for arrebatada, Cristo julgará este mundo. E para julgar, ele tem que deixar de ser cordeiro, tem que deixar de ser o advogado. E vai passar então para o trono de julgamento, onde será o leão.
Mas Cristo aqui nesse momento, ele era o Cordeiro. E ele estava ali para ser batizado por João. Nós podemos aqui destacar 4 características do Cordeiro que estavam em destaque na vida de Jesus. A primeira característica seria a humildade, porque um cordeiro não tem nada do que se orgulhar. Como o profeta explica, um cordeiro é um animal extremamente indefeso. Um cordeiro não tem garras, um cordeiro não tem dentes afiados para morder. Um cordeiro não sabe nem se defender com coices, né? A gente que observa assim, vê o cordeiro, a gente chega a imaginar que talvez ele possa dar coice, mas não. O profeta afirma que ele é incapaz até mesmo de escoicear. Ou seja, é um animal sem nenhuma defesa contra um predador. Ele não tem defesa. Por isso, é um animal humilde. Quem pode ser mais humilde do que isso, a ponto de não ter nada para se orgulhar? Em segundo lugar, o cordeiro é um animal dependente. Você não vai ver um cordeiro por aí vagando sozinho, sem nenhum rebanho por perto e sem um pastor. Se você chegar a vê-lo, ele não vai durar muito tempo na natureza, porque ele é indefeso, ele é dependente. Um cordeiro não se vira sozinho, não se sustenta sozinho. Ele precisa pertencer a um rebanho e ele precisa ser protegido por um pastor. E nós vemos que Cristo foi dependente. Ele chegou a dizer, se não creres em mim, credes nas obras, porque as obras testificam. As obras quem fazia? Não era Cristo, era Deus através de Cristo. Então tudo o que ele fazia era mandado por Deus. Cristo era dependente. Em terceiro, um cordeiro cede os seus direitos. E o irmão Brana deu muita atenção a esse ponto. O cordeiro é um dos raros animais que cede os seus direitos. O único direito que um cordeiro tem é aquilo que ele produz para se proteger do inverno, para se proteger do frio, que é a própria lã. A ovelha, ela tem a sua lã, que aquilo produz, ela produz, né, naturalmente do seu próprio corpo, ela não tem que forçar para produzir lã, aquilo está na natureza dela. Mas, de tempos em tempos, o pastor recolhe aquela ovelha, aquele cordeiro, e tosquia. E naquilo ele retira toda a lã que a ovelha produziu. Toda a lã que o cordeiro produziu, que era a única defesa que ele tinha contra o frio, ele perde. E se engana aquele que pensa que um cordeiro, quando está sendo tosqueado, ele murmura, ele reclama. O irmão Branham diz que não. Um cordeiro, quando ele está sendo tosqueado, que está sendo arrancado dele todos os direitos, ele não reclama, ele não geme e ele não tenta dar coices, ele não tenta morder, porque ele é dependente, porque ele é humilde e porque ele cede os seus direitos. E por último, e também muito importante, outra característica do cordeiro, que é a quarta, é tendência para ser guiado. O cordeiro ele tem uma tendência natural para ser guiado, para obedecer a um guia, porque ele tem consciência de que ele não sabe guiar a si próprio. Aí nos recordamos daquela imagem que o irmão Brana viu quando estava visitando o Cairo, no Egito, e chegou a pedir para o motorista parar em uma feira, porque ele estava vendo um pastor passando no meio da feira, onde tinha legumes, tanta coisa agradável aos olhos de um cordeiro, né? E aquele pastor passando com um rebanho no meio da feira. O irmão Brana pediu para o motorista parar, porque ele imaginou que aquilo seria uma bagunça, que aquele rebanho ia perder o controle e ia avançar sobre aquelas bancas, né? Mas o que impressionou o profeta foi que os animais, os cordeiros, as ovelhas, baixaram a cabeça e seguiram em fila o pastor, sem olhar para os lados. O que é isso? É a tendência que esse animal tem para ser guiado. Mesmo que ele estivesse sofrendo tentações para olhar para os lados, para se desviar do caminho, mas porque ele tem uma tendência interna, ele obedece o guia e ele segue. Então essas são as 4 características principais que nós podemos ver no cordeiro.
humildade, dependência, cede os direitos e tem tendência para ser guiado. Por isso, nós vemos que Cristo não podia ser tipificado por outro animal a não ser o cordeiro. Agora vamos falar sobre a pomba, que é o segundo personagem aqui deste quadro. A pomba é o tipo do Espírito Santo, é a natureza do Espírito Santo. No parágrafo 27, o irmão Brana diz: uma pomba é um animal ou um pássaro que não tem fel. Você nunca verá a pomba ao redor dessa carcaça morta, pois ela não pode suportar isso. O mau cheiro daquilo em seu nariz, ela não poderia suportar aquilo, pois a deixaria enferma. Elas simplesmente não podem suportar qualquer coisa que esteja deteriorando, apodrecendo. As pombas não podem suportar isso. Se ela comesse, aquilo mataria imediatamente a pomba. Por quê? O que digere a comida é o derramamento do fel dentro do estômago, o qual digere. E se não há fel para ir ali dentro e preparar isto, então aquilo mataria a pomba. Desta forma, você sempre encontrará a pomba ao redor de um lugar onde há algo limpo, algo que é sadio. Então veja que a natureza da pomba, ela é seletiva. Ela escolhe muito bem onde ela está. Ela escolhe muito bem que tipo de alimento ela consome. E o irmão Branham continua. Somente note o corvo para fazer uma comparação. Somente note o corvo sendo um tipo do hipócrita. O corvo pode sentar ali sobre a carcaça morta e comer simplesmente tanto quanto ele deseja. Ele tem fel para digerir até mesmo a carne apodrecida. O corvo tem. E então ele pode voar imediatamente para o campo e comer trigo também. Porém, a pomba não pode comer trigo e então voar sobre a carcaça morta. Mais um ponto interessante. Ela é seletiva. Ela não pode misturar os seus alimentos, não. Como o corvo pode fazer, se alimentar de um alimento impuro, de um alimento apodrecido, e depois ir até comer junto com a pomba. Um corvo pode fazer isso. Ele é um tipo do hipócrita. No parágrafo 29, o irmão Brana diz, com todas as letras, assim que um homem pode ser um hipócrita e comer ambas as coisas espirituais, as coisas boas e as coisas más. Porém, um real cristão, nascido de novo, não pode tolerar as coisas que são erradas e só pode comer das coisas boas. Note isto. Quando você vê um sujeito que pode ir para a dança, sair e beber, sair e viver em pecado, e então volta para a igreja e possivelmente grita simplesmente, tanto quanto um santo, o que é isto? Ele é um carniceiro. Ele pode comer tanto as coisas podres como as coisas boas. Porém, o verdadeiro cristão já não pode tolerar aquelas coisas mais, pois ele tem passado da morte para a vida, e imediatamente isto o condenaria, portanto, os próprios pensamentos disso, até o ponto em que isto o condenaria, até que ele virasse a sua face e se afastasse. E o irmão Brana exclama, ó, que quadro! Aqui nós vemos então esses dois animais, o cordeiro tipificando a Cristo, a pomba tipificando o Espírito Santo. E nós percebemos que a natureza desses dois animais, ela forma um casamento perfeito, porque o cordeiro tem tendência para ser guiado, e a pomba tem o discernimento para saber onde ir e onde não ir. Vocês entendem? Como é um casamento perfeito? O cordeiro obedece à pomba, e a pomba sabe para onde ir. A pomba sabe o que alimentar e o que rejeitar. Agora, teria como uma pomba guiar um lobo, sendo que um lobo pode até mesmo comer uma carne apodrecida? E um lobo teria humildade para se sujeitar a ser guiado pela pomba? Jamais. É por isso que este casamento perfeito só pode acontecer
se o humano tiver a natureza do cordeiro, e assim poderá ser guiado pelo divino através da natureza da pomba. Então, é uma parábola muito profunda que o profeta nos trouxe. Características da pomba, da sua natureza, nós podemos destacar a pureza como a primeira. A pomba é um animal puro. Ela não pode se misturar com alimento apodrecido, porque ela não tem fel para digerir aquilo. Como o irmão Brana disse, aquilo mataria a pomba. Em segundo lugar, uma característica espiritual, ela é um símbolo de santidade. Porque o que é santidade? O que é ser santo? É ser separado das coisas do mundo. Isso nos mostra que a pomba ela é um sinal de santidade, porque ela se separa de tudo que é imundo, que é contra a natureza dela. E em terceiro, a pomba representa aqui o filtro para o cristão. Ela é o filtro, ela deixa passar aquilo que convém e retém aquilo que não convém. Sobre o filtro, ela nos mostra o que fazer e o que não fazer, né? O Espírito Santo nos dá esse discernimento. É muito clássica a pergunta que foi feita para o pastor Joaquim, né? Pastor Joaquim, é certo uma moça ir para a faculdade? Um rapaz cristão ir para a faculdade? Vocês devem se lembrar qual foi a resposta dele, né? Ele disse, se o Espírito Santo te acompanhar até lá, então vá. Mas se você chegar lá e perceber que o Espírito Santo alçou o voo, então aquele não é o seu lugar. Porque é o discernimento da pureza de uma pomba é que dá a nós cristãos a sabedoria para saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Nós podemos ver também que quem o tem, o Espírito Santo, quem o tem, o busca mais. Porque quanto mais desse discernimento eu tiver na minha vida, mais separado do mundo eu estarei. Mais indigesto será o pecado para mim. Então, quem o tem, busca mais. Mas quem não o tem, evita obtê-lo. Aqueles que não têm o Espírito Santo, evitam obter o Espírito Santo, porque sabem que tipo de natureza ele vai trazer. Então, por exemplo, um corvo não pode abrir mão de se alimentar das carcaças que ele gosta, né, que ele se alimenta, porque ele não conseguiria ter uma dieta só baseada em trigo, em coisas limpas, em sementes. Então, ele não pode abrir mão. Assim também, aqueles que não têm o Espírito Santo não querem abrir mão do alimento apodrecido que eles desfrutam no mundo. E por isso, rejeitam a natureza da pomba. E último tópico aqui sobre o filtro. Só o Espírito Santo pode provocar um verdadeiro arrependimento. Isso é só com o Espírito Santo. Nós podemos até estar aqui e ouvirmos sempre a doutrina sendo pregada aqui. Mas somente quem tem o Espírito Santo terá um verdadeiro arrependimento se ele vier a pecar contra essa doutrina. Então, tomando um exemplo, né? Nós temos a doutrina aqui sobre a mulher não cortar o seu cabelo. Então, é possível seguir essa doutrina somente de uma forma legalista? É possível. Mas aquela que tiver o Espírito Santo, ela se sentirá transgressora se operar contra essa doutrina. Por quê? A natureza da pomba lhe dará a visão para entender que aquilo vai contra a palavra de Deus. Então, esse foi somente um exemplo que nós temos. Isso foi um tópico que o pastor Joaquim abordou em um programa de rádio. É só o Espírito Santo que pode provocar um verdadeiro arrependimento. O que nos leva a ver que um cristão sem o Espírito Santo perde o discernimento daquilo que é pecado. E assim o pecado começa a invadir o seu lar, invadir a sua vida, invadir a igreja. Então isso nós vamos falar daqui a pouco. Por agora nós vamos falar um pouco sobre o casamento desses dois animais.
o casamento entre essas duas naturezas. Né? O irmão Brana diz no parágrafo 33. Porém, um cordeiro é tão dócil que ele pode ser guiado. Essa é a razão pela qual Deus representou a Cristo como um cordeiro, e a ele mesmo como uma pomba. E no dia que João batizou a Jesus no Rio Jordão, um dos maiores eventos que alguma vez tinha tomado lugar aconteceu exatamente ali. Então preste bem atenção aqui. O irmão Brana está nos dizendo que o dia em que Jesus foi batizado no Rio Jordão foi um dos maiores acontecimentos que já ocorreram aqui na terra. Veja por quê. Note o quão maravilhoso. O cordeiro, o mais manso de todas as criaturas da terra, e a pomba, a mais mansa de todas as aves do céu. Pegou o mais manso da terra e a mais mansa do céu. E veja o que ocorre. Essa é a única maneira que eles podiam alguma vez ser unidos. Essa é a única maneira que a pomba deveria alguma vez vir sobre o cordeiro. Quando a pomba desceu, João viu a Jesus e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Porque se a pomba, que é o Espírito Santo, desceu, ele teve então certeza de que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então João disse: Eu testifico que vi o Espírito de Deus como uma pomba descendo e repousando sobre ele. E o irmão Brana diz: Aleluia. Você sabe por que o irmão Brana disse aleluia? É porque se não fosse Jesus Cristo, o Espírito Santo jamais poderia descer sobre um homem. Ele foi o único cordeiro que já existiu, espiritualmente falando. Ele foi o único. Se não fosse aquele dia, ali no Rio Jordão, a igreja não poderia jamais ter o Espírito Santo. O Espírito Santo só veio sobre nós por intermédio de Cristo, porque ele foi o único que conseguiu ser um cordeiro. O irmão Brana diz: Aí está você, a pomba e o cordeiro unidos. Isto é quando Deus e o homem se tornam um. Isto é quando o céu e a terra se abraçam um ao outro. Isso é quando Deus foi feito carne, trouxe isto. Isso é quando Deus desceu na forma de espírito e foi feito um homem e habitou entre nós. Isso é quando toda a eternidade abraçou-se mutuamente. Isso é quando toda a raça humana caída do povo de Adão e Deus Jeová e todos os anjos vieram juntos. Quando Deus e o homem foram feitos um, nesse grande memorial dia, quando João batizou a Jesus. Dá para entender a importância desse dia? Foi uma coisa vital para toda a igreja. Foi uma coisa vital para todo e qualquer cristão. Foi neste evento que foi possibilitado que o Deus perfeito se unisse com o ser humano imperfeito. Vocês devem se recordar que quando Deus desceu ali no monte para entregar os mandamentos, e a congregação se reuniu, a congregação de Israel se reuniu ao pé do monte, aquele monte fumegava terrivelmente, e até mesmo se um animal inocente tocasse naquele monte, ele seria morto imediatamente. Por quê? Ali estava a presença do Deus perfeito, e nada que é imperfeito poderia chegar à presença dele. E aquilo assustou todo o povo, ao ponto deles exclamarem: Não fale Deus conosco, fale Deus com Moisés. Porque era um Deus perfeito. Agora, neste dia em que a pomba, que é o Espírito Santo, desceu sobre um homem, tornou-se então possível que o Deus perfeito tivesse companheirismo, habitasse dentro de nós, que somos imperfeitos. A pomba só pode guiar um cordeiro. Então, isso é o que nós vimos até aqui. A parte de Deus é fornecer o guia. A parte de Deus, neste negócio, né, nesta vida aqui, é nos fornecer o guia, o discernimento entre o que é pecado e o que não é. Entre o que é adequado para um cristão e o que não é adequado.
Isso é o papel de Deus. Agora, nós temos um papel também. O nosso papel é ser o Cordeiro. O nosso papel é ter a natureza do Cordeiro, para então sermos guiados. Porque não adianta eu ter uma natureza de um bode e esperar ser guiado pela pomba. Não adianta eu ter a natureza de um lobo e esperar ser guiado pelo Espírito Santo. Então agora nós entramos no assunto que é perdendo a natureza do Cordeiro. Essa parte choca muito mais a mim mesmo. Eu creio que, independente do tempo de cristão que nós temos, isso aqui choca o nosso coração. Porque o irmão Branham olhou para o tabernáculo Branham e disse: esta igreja está perdendo a natureza do Cordeiro. Vocês entendem isso? Ele não estava falando da igreja católica, ele não estava falando da igreja pentecostal. Ele disse, a igreja e sua condição. Que igreja? O tabernáculo. E ele reparou isso. Está se perdendo a natureza do Cordeiro. Veja que no parágrafo 45, o irmão Branham disse, nós temos chamado a nós mesmos de cordeiros de Deus. Nós chamamos a nós mesmos. A mulher e o homem, ambos, têm começado a agir como tudo, menos como cordeiro de Deus. Estava falando isso para o tabernáculo. Então, se você se pergunta por que é que a igreja está na condição em que ela está, é porque tem tomado a natureza de um lobo ou de um bode, ao invés de haver mantido a dócil mansidão. Por que a igreja está nessa condição? Por que estamos enfrentando tanta frieza espiritual? Por que estamos enfrentando tanto desânimo com as coisas de Deus? Quando, nas pregações do profeta, as pessoas percorriam milhas e milhas de carroça, passando em nevascas, para assistir um culto. E nós que moramos a umas poucas quadras da igreja, nos damos ao luxo de não valorizar as reuniões, de não valorizar a mensagem. Muitas vezes temos a estante repleta de literaturas, mas há quanto tempo nós não lemos, não meditamos sobre o que está dentro delas? Por que a igreja tem caído nessa situação de frieza espiritual? E podemos dizer, né, como a característica da era de Laodiceia é ser morna, podemos dizer, por que Laodiceia tem entrado em nosso meio, tornando muitos cristãos mornos? Por que a igreja tem chegado nessa condição? É porque temos perdido a natureza do Cordeiro. Uma igreja sem a natureza do Cordeiro não pode ser guiada pela pomba, que é o Espírito Santo. E assim Laodiceia entra. Assim o mundo vai entrando. Assim nós vamos deixando o sinal ser apagado em nossos lares, né? Quando os israelitas receberam então aquela comissão de Moisés para expor o sinal ali nos umbrais, né? Nós temos essa comissão hoje também, de expor o sinal na nossa casa. Só que com o passar do tempo o sinal vai se apagando. A tinta vai secando, o sangue vai secando ali na parede, vai sujando, né? E de repente está a sua casa sem o sinal. E de tempos em tempos tem que aplicar o sinal novamente. Tem que expor a coisa novamente. Porque o mundo vai entrando. Nós vamos fechando os nossos olhos, vamos nos acostumando com o inimigo, vamos perdendo a natureza do cordeiro, a pomba alça o seu voo. E aí chega o momento em que o cristão tem que aplicar de novo o sinal. Isso é chegado a todos nós. Você diz, esse é o meu direito, irmão Branham. Irmão Branham simulando uma pessoa conversando com ele, né? Eu tenho o direito de fazer determinadas coisas. Esse é o meu privilégio. Eu sei que é o seu privilégio. Se os barbeiros cortam o cabelo, desde que o barbeiro corte o cabelo, não tenho eu um direito? A mulher pode dizer, ora, se tem cabeleireiros na cidade que cortam cabelo de mulher, eu tenho o direito de cortar o meu. Esse é o seu privilégio, diz o irmão Branham.
A lei te garante esse direito. Você pode ir e cortar o seu cabelo. Porém, está você desejando renunciar isto para ser um cordeiro? Esta é a grande pergunta que eu faço a mim mesmo nesta noite, que você deve fazer a você mesmo nesta noite. Você tem o direito de pecar. Ora, eu, como sou maior de 18 anos, posso frequentar qualquer bar que eu quiser, tomar bebidas alcoólicas, desde que eu não dirija depois. A lei não tem nada com isso. Eu tenho o direito de fazer isso. Eu tenho o direito de frequentar danceterias. As mulheres têm o direito de se vestirem como bem entenderem. O país dá esse privilégio. O direito de pecar, todos têm. Segundo a lei dos homens, existe o direito de pecar. Mas aquele que está buscando a natureza do cordeiro cede os seus direitos. Não é uma das características do cordeiro ceder? Então, ainda que isso nos seja permitido pela lei, nós cedemos esses direitos de pecar, porque nós não queremos. Vale muito mais uma vida com Cristo do que um deleite qualquer nos pecados desse mundo, que depois resulta na condenação eterna. Eu prefiro muito mais sofrer com os poucos desprezados do Senhor. E você? É muito melhor. Paulo disse, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O que é que ele quis dizer com essa frase? Exatamente isso. É Paulo falando da natureza do cordeiro. Todas as coisas me são lícitas, porque a lei dos homens me permite, mas nem tudo me convém. Por quê? Eu cedo os meus direitos, porque eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluias! Veja para onde o irmão Branham está nos levando, com uma simples mensagem em forma de parábola. Ele não está usando palavras difíceis, ele está usando aqui uma aplicação, usando 2 animais e uma escritura, e a revelação do Espírito Santo. E assim nós somos ricamente abençoados. Veja, ele diz aqui, no parágrafo 49, veja que coisa interessante. Certa vez ele foi questionado por causa da cruz que ele carregava no seu carro. Um irmão chegou nele e perguntou, irmão Branham, essa cruz que o senhor tem aí, ela não é o símbolo do catolicismo? E o irmão Branham, direto, lhe rebateu. Disse, não, a cruz é o símbolo do cristão. Símbolo do catolicismo pode ser os santos, pode ser a Maria, pode ser o terço, pode ser o Papa. Mas símbolo dos cristãos é cruz. Nós podemos usar a cruz como símbolo do cristianismo. Os cristãos primitivos, a igreja primitiva, é assim que eles se identificavam um com o outro. Eles carregavam crucifixos e assim podiam ver um ao outro e reconhecer-se como cristãos. E assim o irmão Branham já descartou o primeiro ataque, né? Que aquele irmão falou para ele que a cruz é símbolo do catolicismo. Mas o que realmente me chama a atenção é quando ele explica por que ele carregava aquela cruz. Eu acho que muita gente sabe por que ele carregava, mas não sabe de onde veio o propósito dele carregar aquilo. Ele conta isso no parágrafo 49. Eu mantenho isso ali, a cruz, olhando na rua. Aí ele explica, 25 anos atrás, ou 30, quando eu estava quase cego, eu prometi a Deus que, se Ele curasse os meus olhos, eu olharia nas coisas corretas. Você sabia que foi daqui que veio essa questão da cruz? O irmão Branham estava quase cego, estava com uma doença nos olhos. Então fez um propósito com Deus. Se Deus curar os meus olhos, eu vou olhar só para as coisas corretas. Que propósito corajoso, não é? Que propósito de um homem posicionado. Me faz recordar do testemunho que o pastor Abraão conta muito, já contou várias vezes em cultos de evangelismo, sobre o pai dele, que tinha aquela ocorrência que era bastante comum alguns anos atrás, que era o papo, né? Chamavam de papo. Crescia aqui na região do pescoço das pessoas, atingia tanto homens quanto mulheres. E aquilo causava um transtorno, né? Atrapalhava a pessoa, tinha
uma coisa que incomodava aqui no pescoço. E o pai do pastor Abraão, então, fez um propósito com Deus. Veja a humildade, né? Se Deus curar o meu papo, eu vou andar só com a minha camisa abotoada até o primeiro botão. Esse foi o propósito feito, né? Também muito corajoso esse propósito. Nós, às vezes, reclamamos do calor, né? Vamos desabotoando e ergue a manga da camisa, mas ele fez esse propósito corajoso. Se Deus curar o meu papo, eu vou andar só com o meu colarinho abotoado, porque com o papo era impossível isso. E um determinado dia, o pai do pastor Abraão acordou e não tinha mais papo. Sem cirurgia, sem escândalo, sem propaganda, lá estava o homem sem o papo e cumpriu o seu propósito com Deus. Daquele dia em diante, sempre andou com o seu colarinho abotoado, que era um sinal dos cristãos pentecostais, né? Então veja, certas coisas vêm na sua vida é justamente para você fazer um propósito com Deus e mudar aquilo, para ter um desde então, né? Então que todos nós possamos ter um desde então. Desde então eu fui mais obediente à palavra de Deus. O irmão Brana chegou nesse dia, que ele estava quase cego e fez esse propósito. Então ele teve um desde então. Desde então ele não olhou mais para as coisas imundas nas ruas. Ele continua contando aqui no parágrafo 49. Para todo lugar que você olha, isto é tão ímpio, mulheres semivestidas, mulheres nuas se pondo nos jardins em todo lugar, casais tendo relações ali íntimas à luz do dia, heterossexuais, homossexuais, não tem distinção mais, se mostrando, né? Tanto os dois tipos, seja hétero, seja homo, todo mundo hoje está se mostrando. É isso que nós vemos aí pelas ruas. E aí o irmão Brana se viu em aperto, porque ele prometeu a Deus que só olharia para as coisas corretas. E aí o que ele fez? Ainda estamos no parágrafo 49, né? Eu olho na cruz, em vez de estar prestando atenção. E lembro o que Cristo fez por mim. Então viro a minha cabeça contra as coisas que são do diabo. Aleluias. Vitória. Vitória espiritual. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Então é daí que vem a história da cruz, que o irmão Brana tinha no carro. Não me diga que essas mulheres são presbiterianas ou católicas. Não. Elas são até mesmo as pentecostais. Você diz, eu tenho direito, irmão Brana. Isso é correto. Porém, se você fosse um cordeiro, você cederia os seus direitos. E quando você prossegue agindo dessa forma, preste bem atenção nessa frase, nessa afirmação do irmão Brana. Quando você prossegue agindo dessa forma, pecando, o Espírito Santo, a dócil pomba, toma o seu voo diretamente, imediatamente. Ela não será desonrada com você. Não, não, não. Você nunca pense que agirá assim dessa maneira, mantendo o Espírito Santo. Não é uma coisa tremenda? Às vezes nós acreditamos que podemos pecar e manter o Espírito Santo. Até mesmo uma mentirinha, né? A chamada mentirinha do gasto, a mentirinha branca, é um pecado capaz de espantar o Espírito Santo. Afinal, uma pomba não pode ficar na presença de uma coisa imunda. O pecado, diante de Deus, é uma imundície. Qualquer pecado. Todos vocês devem se lembrar que diante de Deus não existe pecado pequeno ou pecado grande. Tudo é pecado, tudo é imundície diante dele. Então, até mesmo aqueles erros singelos podem espantar o Espírito Santo. Agora, vamos olhar para nós mesmos, né? Vamos reconhecer que nós não somos nada, porque até mesmo o irmão Branham disse, eu erro 10.000 vezes por dia. Em outra ocasião ele disse, eu faço em poucos minutos o suficiente para morrer, para merecer a condenação de morte. Segundo a lei dos homens? Não, segundo a lei de Deus.
E nós? Como é que nós ficamos diante disso? Então, daqui podemos tirar algumas reflexões, né? Na era dos direitos, que Laodiceia quer dizer direitos dos povos, né? Na era dos direitos, quem está disposto a ceder os seus direitos? Quem estará disposto? Numa era em que todo mundo é instigado a correr atrás dos seus direitos. As crianças têm direitos, as mulheres têm os seus direitos, o rico tem e o pobre também, o heterossexual e o homossexual e o transexual têm até mais direito do que nós às vezes. O branco tem, o pardo tem, o índio tem, todo mundo hoje está sobrecarregado de direitos. É direitos para os povos, é o sinal da era de Laodiceia. Foi previsto que estaria assim, então todo mundo tem direito. Agora, quem é que é cordeiro o suficiente para ceder os seus direitos? É a pergunta que o irmão Brana nos faz. Ser cordeiro é mais do que respeitar os direitos dos outros. Muitas vezes nós achamos, né, que só de respeitar o direito do outro eu estou tendo uma atitude de cordeiro. Não. Ser cordeiro é ceder os seus próprios direitos. A igreja cai na condição de mundanismo quando perde a natureza do cordeiro. Perdendo a natureza do cordeiro, aqueles 3 tópicos que nós citamos lá no início vão sumindo, né? O primeiro, a humildade. À medida que as pessoas aumentam o seu poder aquisitivo, à medida que as pessoas vão aumentando o seu conteúdo intelectual, começa a entrar o orgulho e começa a sair a humildade. E por isso Deus muitas vezes nos dá um espinho na carne, né? Até mesmo Paulo teve esse espinho na carne, que é para manter a pessoa humilde, porque sem aquele espinho ele começaria a se achar santo demais, melhor do que os outros. Então muitas vezes Deus nos dá esse espinho para manter a humildade, a natureza do cordeiro. Quando se perde a natureza do cordeiro, perde-se a dependência. E então nos tornamos pessoas autossuficientes, que não dependem mais de Deus. Que coisa complicada, né? Me faz lembrar do testemunho do irmão Brana. Você sabia que a sogra do irmão Brana orou para Deus consertar a geladeira dela? É uma pessoa dependente ou não era? A ponto de orar para Deus consertar a sua geladeira. E hoje, do que é que nós dependemos de Deus? Se temos uma dor de cabeça, o remédio custa ali alguns poucos reais, R$4. Comprou, tomou, passou. Quem é que depende de Deus? A não ser naquelas doenças incuráveis, né? Quando a medicina para, aí sim a pessoa vai para os braços de Deus, né? Mas e nós que temos saúde, não passamos por necessidades, vamos ficando autossuficientes e vamos assim perdendo esse ponto da natureza do cordeiro. O cordeiro é dependente. Não importa se ele tem dinheiro para comprar o remédio, ele reconhece que depende de Deus para ter a saúde. Quando se perde a natureza do cordeiro, perde a capacidade de ceder os seus direitos. Muitas vezes eu olho para mim e penso, quão longe eu estou daquele mandamento que Jesus nos deu, né? Que se alguém bater na sua face, você vira e oferece a outra face. Cedendo o seu direito de revidar, cedendo o seu direito de processar a pessoa, né, por ter te batido, por ter te agredido, você oferecer a outra face. Um ladrão que vier e roubar o seu dinheiro, você ainda oferecer o seu agasalho para ele. Isso é ceder o direito. À medida que se perde a natureza do cordeiro, a pessoa começa a não querer mais ceder direito nenhum. Não querer mais ser guiado. Quem perde a natureza do cordeiro não quer mais ser guiado. Ele já se acha sábio o suficiente para saber trilhar o próprio caminho. Então, mais uma vez, se julga autossuficiente. Sem o Espírito Santo como guia, o pecado entra na igreja e se torna comum. Sem o Espírito Santo como guia, o pecado entra na residência, entra na família e se torna uma coisa comum.
Porque quem é que reconhece o pecado, a não ser o Espírito Santo? É pela falta do Espírito Santo que muitos estão dizendo adorar a Deus enquanto estão adorando ao diabo. Cantando músicas gospel, em ritmos imundos, dizendo que estão adorando a Deus. Por quê? Por que que estão nessa ilusão? É porque não têm o Espírito Santo. A natureza da pomba não lhes dá o discernimento de saber que aquilo é imundo para Deus, que Deus não recebe esse tipo de louvor. Quem não tem o Espírito Santo se conforma com este mundo. É essa a conclusão que nós chegamos. Para muitos, esta mensagem tem se tornado uma simples religião, como qualquer outra. O que é uma religião, segundo o sentido bíblico? Religião é uma simples cobertura. A pessoa sente que está nua, então ela procura uma cobertura para tentar cobrir, velar os seus pecados. E com isso eles encontram algumas religiões que dizem, não, isso aí está tudo bem, desde que você venha na igreja, entregue os seus dízimos, esse pecado aí está tudo bem. Não é nem pecado. Deus não está olhando para isso. Isso é religião, isso é cobertura. Quem dera religião estivesse só lá fora. Muitas vezes, diversas vezes, nós vemos pessoas tratando esta mensagem como uma religião, como uma cobertura. Muitas vezes, Satanás vem nos tentar dizendo, só de você crer no profeta já é o suficiente. Só de você entregar os seus dízimos, pertencer a este companheirismo, já é o suficiente. Deus não vai olhar para essa coisa aí que você fez, não. Pode continuar fazendo. Muitas vezes essa é a proposta de Satanás. Mas lembre-se disso. Esta mensagem não é uma religião. Esta mensagem não é só uma cobertura para cauterizar a nossa mente, para a gente achar, bom, já estou salvo, já faço tudo o que eu preciso fazer. Infelizmente, muitos estão nessa condição, achando que esta mensagem é uma religião. Toda religião tem 3 etapas. A primeira etapa ela é criada, a segunda etapa ela é espalhada e a terceira etapa ela é pervertida. Qualquer religião vai passar por isso. Ela é criada, ela é espalhada e ela é pervertida. Quem começar a tomar esta mensagem como religião, irá perverter o que o irmão Brana pregou. E assim nós vemos por aí, né? Tabernáculos que creem que nós já estamos no milênio. Tabernáculos que creem que Jesus já voltou. Tabernáculos que creem que o irmão Brana vai ressuscitar primeiro que os santos. Esta mensagem, em muitas ocasiões, já se transformou em religião e, como tal, ela tem sido pervertida. E muitas vezes isso vai vir bater na nossa porta. Muitas vezes isso pode tentar entrar no nosso meio. E como nos defender? Mantendo a natureza do Cordeiro. Quem é guiado pelo Espírito Santo não cede a essas tentações. A igreja guiada pela pomba não irá cair nessa perversão. Essa é a nossa segurança. Essa palavra se torna uma religião quando nós deixarmos de vivê-la. Só de carregar a Bíblia eu sou salvo? Não. É preciso viver o que está aqui dentro. Só de ler a mensagem eu sou salvo? Não. É preciso viver o que está escrito nela. É viver a mesma qualidade de vida, dedicada, santificada que o irmão Brana viveu. É viver a mesma qualidade de vida que o apóstolo Paulo viveu, ao ponto dele dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluias. É esse o caminho. Não é só ficar repetindo essas palavras, não. É viver cada uma delas. É expor o sinal. É se posicionar. O título da nossa meditação hoje é voltando a ser cordeiro, né? Quer dizer que existe o caminho de volta. Se determinadas atitudes nossas fazem com que esta pomba alce voo, existe a possibilidade dela voltar para nós, voltar a nos guiar novamente.
Felizmente, isso é a graça de Deus. É isso que permite, né? Com que às vezes nós pecamos, mas aí nos arrependemos e voltamos a sentir a direção do Espírito Santo. Então nós vamos encerrar com esse tópico, voltando a ser cordeiro. No parágrafo 63, o irmão Brana disse: Deus pode lhe fazer uma natureza diferente, homem ou mulher. Ele pode te dar uma natureza diferente. Você crê nisso? Primeiro você tem que crer que Deus pode mudar a sua natureza. Nós herdamos naturezas terríveis dos nossos pais e avós, mas Deus pode mudar esta natureza para a natureza de um cordeiro, ao ponto de ninguém te reconhecer e falar, essa pessoa mudou. Como se diz, mudou da água para o vinho, mudou de bode para cordeiro, mudou de lobo para cordeiro. Só Deus pode operar isto. Você diz, bem, irmão Brana, o que nós podemos fazer a respeito disso? O que é que eu posso fazer? Somente venha a ser um cordeiro novamente. Há somente 2 animais que sempre se associarão. Esses são a pomba e o cordeiro. A pomba não virá a nada mais a não ser um cordeiro. E se você tem se tornado um bode, então tire este velho espírito caprino de você. Esse é o caminho de volta. É joelho no chão. É ler a Bíblia e orar. É pedir a Deus, Deus, tira esse espírito caprino de mim. Tira esse espírito imundo de mim e me dê a natureza do cordeiro. É para isso que serve altar, é para isso que serve se ajoelhar, é para rogar a Deus essas coisas. Que Deus mude a nossa natureza. Parágrafo 102. Volte a ser um cordeiro, volte a ser dócil, volte a não saber nada. Nós vamos estudando, né? Vamos lendo a Bíblia e a mensagem e começamos a achar que nós sabemos tudo. Volte a não saber nada. Quem sabe tudo é somente Deus. Volte a ser dependente. Volte simplesmente a se submeter a si mesmo a Cristo. Não tente saber nada. Somente ande mansamente, quietamente, humildemente e docilmente. E o que acontece? E a pomba lhe guiará. Aleluias. Agora, ela não está muito longe de você. Se você, de repente, faz esta pomba alçar voo, se você espanta o Espírito Santo, ele não vai para muito longe. Ainda é possível que ele volte. Ela não está muito longe de você nesta manhã, igreja. Ela está repousada exatamente ali fora, sobre um ramo de paz, esperando que a sua natureza seja mudada. Aleluias. Quando o Espírito Santo percebe que a sua natureza mudou, então ele volta a te guiar, volta a te conduzir. E eu encerro com o parágrafo 103. O que você necessita hoje é se submeter todo o seu direito e deixar que Deus lhe deite no chão. Imagine essa cena. Imagine você sendo um cordeiro nesta hora. É deixar que Deus te deite no chão e apare todo o seu direito. Assim como se tosquia um cordeiro e retira dele toda a lã, às vezes aquela lã suja, aquela lã que ele se sujou em algum lamaçal, deixe Deus te deitar e tosquear para fora toda esta lã imunda. Você tem que ceder os seus direitos e deixar a palavra de Deus tosquear todo o mundo para fora de você. Todo o mundo. Tudo que não agrada a Ele tem que ser tosqueado para fora de nós. Tirar todos os hábitos do mundo para fora e se tornar uma nova criatura em Cristo. Aleluias. Eu preciso disso. Você precisa disso. Nossa igreja precisa disso. Vamos voltar a ser cordeiro. Vamos voltar a ser humilde, a não saber nada e deixar que Deus nos guie até a salvação. Aleluias. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar com uma oração, nos rendendo, pedindo a Ele que nos ajude a praticar estas palavras.
Bendito Deus e amado Pai Celestial, como nós te agradecemos quando a Tua palavra nos toca, quando a Sua palavra nos fere, quer dizer que o Senhor está tratando conosco. Senhor, é muito fácil escrever estas palavras em uma folha de papel. É muito fácil escrever essas palavras em um quadro. O difícil é escrever no nosso coração. Mas para isso nós te rogamos que o Senhor mude a nossa natureza, que o Senhor coloque em mim a natureza de um cordeiro, para que eu seja sempre guiado pelo Espírito Santo. Que o Senhor me ajude, ó Deus, a reconhecer que eu não sou nada, que o Senhor me ajude, ó Pai, a reconhecer que eu não sei de nada. Dê humildade para nós, ó Deus. Volta, Senhor, a nos batizar com Teu Espírito Santo. Volte, ó Senhor, a nos ajudar a expor o sinal em nossa casa. Eu quero fazer de hoje um desde então e fazer este propósito com o Senhor, ó Deus, de rededicar a minha vida ao Senhor. E que cada irmão aproveite também essa oportunidade de se dedicar novamente a Ti e de renovar os nossos votos. Assim como um casal pode renovar os seus votos matrimoniais, a Tua igreja também está aqui renovando os seus votos de fidelidade ao Senhor. Assim nós te rogamos e te pedimos que o Senhor nos conduza de volta aos nossos lares em segurança, que o Senhor nos guie e continue nos livrando das doenças, dos males, nos dê saúde no corpo, na alma e no espírito. Guarde o pastor Ivaldo, abençoe a ele, dando sempre mais da Tua unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te rogamos. Amém. Aleluias. Bom é estarmos aqui. Graças a Deus. Abençoe mais o seu irmão, a sua irmã. Cele a sua bênção com este ato de amor fraternal, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. Amém. Que Deus vos abençoe.